Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cialcast. Hoje a gente vai falar sobre o WMS, como esse sistema deixou de ser apenas um sistema de gestão de armazém para se tornar uma peça principal nos depósitos em todo o mundo. E para me acompanhar nessa conversa, estou com a Manuela Nascimento, diretora da Cial Logistics, um braço da Cial focado em soluções para logística. Manu daqui a pouco explica um pouquinho melhor. E com o Valdir Bertolino, CEO América Latina da Infor, líder global em soluções de tecnologia e WMS, inclusive, que a Cial oferta aí para o mercado. Manu, vou pedir para você se apresentar brevemente para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. Legal, Dê, obrigada, prazer estar aqui com vocês. Bom, sou Manuela, tenho 16 anos aí de SEAL, uma experiência aí com a parte de vendas, né? Tô sempre focada na área de vendas. Recentemente recebi esse convite, né, super bacana aí do Wagner, para assumir essa área, né, que é a SEAL Logistics, e que é, na verdade, o nosso foco, né, na SEAL Logistics é a venda do WMS, em parceria com a Infor, né? Mas a gente trabalha com outras tecnologias, outras soluções, voltada mesmo para a parte de automação, produtividade e acuracidade, né, para os nossos clientes. E eu acho que é um desafio, né, estar aqui assumindo essa área, ainda mais na SEAL, mas é muito gratificante. E a gente está com um excelente parceiro aí, enfim, estamos fazendo vários negócios e temos aí um futuro brilhante aí, com certeza, com os nossos clientes. Maravilha. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Valdir, bem-vindo. Obrigado. Se apresenta aí para a galera, por favor. Legal. Bom, eu sou o Valdir Bertolino, sou CEO da Infor para o Brasil e para a América Latina. Eu estou na frente da operação há quase 5 anos. A Infor é uma empresa de tecnologia com mais de 70 mil clientes. Nós fazemos parte do grupo Coke, que é a maior empresa privada dos Estados Unidos. A gente tem um faturamento bem expressivo, a gente fatura aproximadamente 125 bilhões de dólares. Eu sempre gosto de falar sobre isso, e não é para parecer arrogante, mas sim para mostrar que financeiramente a gente é muito estável. E acho que o segundo ponto disso é, desses 125 bi, a gente reinveste 90% dessa receita em desenvolvimento, em tecnologia para os nossos clientes. E a gente já é parceiro da Cial há mais de 2 anos. A Cial é o nosso principal parceiro aqui no Brasil, um dos principais parceiros nossos na América Latina. E agradeço pelo convite, muito orgulhoso de estar aqui. Obrigada, é um super prazer trabalhar com vocês. A gente não parou desde que a gente começou, muitas atividades a mil e vamos em frente. Isso aí. Antes da gente começar no tema principal, até aqui surprise, pergunta surpresa, explica para o pessoal que está assistindo o que é um WMS. No Brasil e na América Latina, a WMS é a solução, a gente é a região que mais vende WMS, seguido pelos Estados Unidos e obviamente porque o nosso headquarter fica lá. Se você lembrar, uma das perguntas foi referente ao porquê também do WMS. E aí, quando a gente começa a olhar desde a época do Covid para cá, ele deixa de ser custo e passa a ser estratégico. Então, quando a gente olha a produtividade, gestão de pessoas, armazém, são hoje, como é que você enxuga custos? As empresas já estão no seu limite ali de custos, ou você vende mais, obviamente, ou você enxuga custos. Então, o WMS ainda é um mato alto, como a gente gosta de brincar, com muitas oportunidades, é um oceano azul, onde você consegue ter um retorno sobre o investimento muito rápido. A gente fala de uma implementação de WMS, um retorno sobre investimento em menos de 1 ano. Então, dependendo da sua operação, eu tenho clientes que já retornaram mais de 1,5 bi que eles tinham em estoque em itens sobressalentes. Então, acho que tem muito dinheiro para as empresas e muita oportunidade de melhoria. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu pago um pouquinho a mais para receber o produto no outro dia ou no mesmo dia. Então, acho que a experiência do cliente, a experiência do colaborador, você começar a mensurar cada colaborador do seu armazém de uma maneira diferente, entender onde são as oportunidades de melhoria e capacitar essas pessoas e ainda ter uma experiência do cliente melhorada, realmente é o que os WMS vêm fazendo, onde no passado era algo apenas transacional, onde você ia lá, tem 10 itens no estoque, tem 8 e acabou. Hoje não. Você consegue entender quantas peças você vai comprar, sazonalidade do produto, quando, e evitar algo que é muito importante, que é a quebra na loja ali, que a gente estava conversando aqui antes, você não consegue nem mensurar, porque, exemplo de novo, né? Eu vou numa loja hoje, não tenho produto, vou na loja do vizinho, será que eu volto? Você sabe que eu deixei de ir, e você sabe se eu vou voltar, porque é uma loja nova, eu vi coisas diferentes. Então, acho que por esse caminho que a gente entende que o WMS tem ajudado muito a cadeia de supply chain.
E Manu, quais são os principais desafios que as empresas te trazem quando estão buscando automatizar o armazém ou estão buscando o WMS? Legal. A Cial ela é uma empresa, né, de tecnologia, né, uma integradora. Eu gosto muito de falar que a gente começou lá atrás, há 30 e poucos anos atrás, com a parte de automação, e aí a gente trouxe, né, a parte de coletor, captura de dados, depois infraestrutura de Wi-Fi. Então a gente já ajudou os clientes lá atrás a automatizar. E aí, fazendo um pouco uma ponte aqui com o que o Valdir falou. O cliente, ele trouxe as tecnologias, né, que tinham aqui a disponibilidade, né, a Cial, enfim, ajuda muito nisso, só que para ele continuar crescendo ainda faltava alguma coisa, né, falta alguma coisa, né, e aí, complementando assim, de fato, eu acho que a gente tem aí um oceano azul para trabalhar, né, as empresas, elas já estão com infra de Wi-Fi, elas já estão com coletor de dados, muitas delas já estão com RFD, né, que aí já é o futuro do futuro da tecnologia. E aí o WMS ele vem para complementar tudo isso, né? Então ele vai ajudar as empresas a crescer, né, de uma certa forma, sem que ela tenha que investir mais em pessoas ou em mais tecnologias, em mais infraestrutura, né? Justamente porque ele é esse braço, né, estratégico, como o Valdir falou, e não mais só custo, né? Então, existe sim vários desafios, né, de investimento, de implementação, de pessoas, né? Existe ali também um fator que será que vai dar certo, né? A implementação de um software é algo, né? Mudança cultural, Uma né? mudança cultural, as pessoas têm um pouco de receio, né? Não pode deixar de faturar, né, Valdir? Então, assim. Avião voando se torna motor. Exatamente, literalmente isso. Então, existe esse receio, mas eu acho que a gente vem justamente para ajudar e agregar aí nessa parte também, junto com os clientes. Acho que é um pouco disso. Perfeito. Valdir, para quem nunca viu o WMS da Infor rodando, ou nunca viu na prática, ou está procurando ainda, né? O que você diria que é o diferencial da Infor e o que a gente entrega de diferente? Legal. Acho que um dos principais pontos é que o nosso WMS, falando em tecnologia, ele é todo baseado em microserviços. A gente é um dos principais parceiros globais da Amazon. Nossa solução é desenvolvida como uma aplicação na nuvem. E aí, quando a gente pensa, né, no final do dia, qual o desdobramento para negócio? Até um pouco em cima do que a Manu estava falando, em mudança cultural. Como é que funciona? Nosso WMS, nas suas devidas proporções, é uma modelinha como se fosse do streaming que vocês têm na casa, que a gente tem na nossa própria casa, onde as atualizações acontecem de uma maneira invisível, você não vê isso. O que isso quer dizer? Poxa, eu converso com o cliente todos os dias. Então, o cliente está numa versão de 1, 2, 3 anos para trás, ele tem uma defasagem tecnológica. A nossa solução, ele vai estar sempre na última versão. E é a mesma solução que um cliente usa nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia, no Japão. Então, pensando em tecnologia, a gente olha para as melhores práticas de logística e traz para a nossa solução com releases a cada 6 meses. E aí, quando a gente pensa também em WMS, a gente tem o WMS 3D, que todo mundo gosta muito de ver, é sempre algo que o pessoal pede muito para ver, e não é só bonito. Na prática, você consegue ter uma visão online ali da sua operação, e acho que um dos outros principais pontos é a questão de produtividade. O nosso WMS, ele vem com todos os cards, ele é todo modular, mas todos os cards já fazem parte do pacote, então você consegue ter uma visão online de produtividade. Então, por exemplo, quanto tempo o Valdir está levando para fazer uma separação, qual o caminho que ele está fazendo, a Manuela está levando 10 minutos, o Valdir está levando 5, será que a gente precisa capacitar a Manuela? Quais as melhores práticas que ela está usando? E aí a gente começa a trazer modelos de gamificação para que você consiga ali olhar para cada colaborador como uma pessoa específica no seu armazém. Tem clientes nossos que já estão utilizando esse tipo de tecnologia para fazer o pagamento no PLR ali de um bônus baseado na produtividade. Então o Valdir teve 80% de produtividade, cara, o Valdir está apto a receber o PLR. Muito bom. E Manu, o que você diria que é o diferencial da Cial nessa entrega de Infor?
Eu acho que é o pacote, né? A Ceal, como uma empresa de tecnologia e integradora, né? A gente está sempre preocupado em de fato, em entregar para os nossos clientes o projeto do início ao fim, né? Então, a gente tem hoje toda uma parte de consultoria, logística, né? A gente, junto com a Infor, vai até o cliente, faz todo um assessment, um estudo, né? Do que de fato que o cliente precisa, né? Qual que é a maior dor dele ali no dia a dia e onde que a gente vai atuar. Então, a gente trabalha muito nesse foco, né? Além disso, né, obviamente, a Cial ela acaba entregando também as outras soluções, né? Então, junto com isso, toda a parte de estudo, consultoria e logística, a parte do WMS em si, e toda a parte de soluções como coletores, né, impressoras, a parte de infraestrutura de Wi-Fi, RFD. Então, junto com as nossas outras BUs, a gente consegue entregar ali um pacote total né, do início do projeto até o fim e o pós, né, que eu acho que é também bastante importante, né. A Infor tem um canal de suporte ali muito bacana, né, e a Cial, ela consegue agregar isso também. A gente tem muito essa preocupação, isso é um DNA das duas empresas, né, essa preocupação de como que vai ser esse pós, né. Então, toda a parte de suporte, após implementação, após o projeto, né, estar ali no ar, a gente tem essa preocupação e a gente consegue entregar isso para o cliente também. Acho que um ponto aqui, quando a gente juntou as duas empresas com essa parceria, foi poder entregar soluções de ponta a ponta quando a gente olha para um armazém. E aí, existe o suprassumo que todo mundo gosta de falar da visão de torre de controle. Quando a gente pensa em parcerias das duas empresas, a gente realmente consegue entregar uma solução de torre de controle para o cliente, onde no final do dia ele vai ter relacionamento com uma empresa que vai poder entregar para ele todas as soluções que ele precisa, seja de device, ou seja de software, ou de consultoria. Então, acho que a gente consegue aqui, como esse grupo, trazer muitos benefícios para os nossos clientes de uma maneira estruturada. Exatamente. Muito bom, muito bom. E se vocês tivessem que resumir o WMS Infor em uma única palavra, que palavra seria, Manu? Uma única palavra, eu acho que talvez, sei lá, completo. Não sei, eu realmente eu penso com o WMS, né, da Infor como um sistema completo, né? Eu venho estudando muito, né, sobre WMS, e eu vejo que esse é um diferencial da Infor, né? Eles entregam a solução completa, né? Por mais que seja modular, não é uma solução que precisa ficar customizando, né? Não tem essa necessidade. Então, eu acho que talvez completo para mim seria algo que faria sentido, não sei. Mas acho que o Valdir é melhor Jogou pra resolver. você. Eu acho que produtividade. Acho que é o que eu escuto muitos clientes referente ao como melhorou a produtividade das operações. Então, acho que o nosso mantra é sempre produtividade. Falando de produtividade, qual foi o maior ganho? Não sei se seria mesmo produtividade ou outro que você já viu em uma implementação de WMS Infor. Legal. Normalmente a gente estima na casa de 20% de aumento de produtividade. E aí eu já tive casos, como eu citei no começo, onde existe um save de 1.5 bi pensando em estoque, né? Acuracidade de estoque, obsolescência. Acho que quando a gente vai fazer esse estudo que a Manuela estava comentando do assessment, a gente sempre pensa em quick wins. Então, resumidamente, né? Onde eu vou ter um melhor ganho de produtividade, vou ter mais produtividade, ganhos, enfim, com menor investimento, tanto cultural quanto investimento financeiro. Então, é algo que a gente sempre busca ali quando a gente pensa em retorno sobre investimento. Então, acho que 20% é um número bem agressivo, mas acho que seguindo a mesma linha, a gente gosta muito de escutar o cliente. Então, acho que um ponto importante normalmente os desafios são, eu preciso crescer, por exemplo, 30% ano sobre ano na minha operação, mas não faz sentido eu manter a minha estrutura operacional na mesma lógica de crescimento. Então, a gente sempre busca deixar a operação o mais flat possível para que ele tenha esse crescimento estruturado sem aumentar a operação dele. Acho que o nosso papel aqui como empresa de software, tecnologia e consultoria é deixar o cliente focar no core business dele e que ele não se preocupe com toda a parte de tecnologia, software e consultoria. É isso aí, eu acho que é isso. A gente está aqui justamente para entregar o que a gente
né, entende o que a gente faz, o que a gente vive, né? O Wagner fala muito sobre isso. Você acorda de manhã para vender tecnologia, né? E aí a ideia é que os clientes eles fiquem seguros, né, com a gente, com essa parceria, para que eles possam focar de fato no negócio deles, né? E a gente ajudar eles com essa outra parte aí, que é a parte de tecnologia em geral. E quando você está fazendo uma venda para um cliente sobre WMS Infor, quais são os principais dados ou resultados que você destaca para esse cliente? O Valdir falou sobre produtividade, que é bastante importante. Todo mundo, toda empresa, né, tem um desafio de crescer, né? Então, produtividade é muito legal, é fazer mais com menos, né? Talvez. Mas eu acho que a curacidade também é uma palavra bacana de se destacar, né? A gente tem aí, obviamente, fator ser humano em todas as operações, né? Então, a acuracidade, evitar os erros cada vez é mais importante. Eu acho que a inteligência artificial tá aí para falar sobre isso, né? As pessoas confiam muito na inteligência artificial, porque não erra. Erra também, obviamente, mas a acuracidade, ela tem sido um ponto bastante importante nas operações. Acho que o fill rate também é um ponto Exato. importante. E acho que a questão que a gente acaba não... Os clientes têm muito receio, mas a gente acaba não conseguindo mensurar, mas é um ganho muito grande, é a questão da mudança cultural. E aí, quando a gente pensa como a nossa tecnologia consegue ajudar, pensa que o nosso software a gente olha para as melhores práticas globais de logística. Então, a gente já traz para os nossos clientes as melhores práticas de processos. Então, a gente acaba reduzindo um pouco essa mudança cultural, porque a gente está falando que a gente tem 70 mil clientes. Não é possível que dos 70 mil clientes estão fazendo coisas tão erradas globalmente. Então, a gente consegue ajudar a melhorar processos também. E aí reduz um pouco a questão cultural, porque é muito comum. É um dos principais medos. Sim. Isso você não mensura, mas isso é sempre um dos maiores riscos para um projeto. Exato. E isso a gente acaba provando com cases, né? Exato. Não tem jeito. É o que o Valdir falou, 70 mil clientes no mundo, quer dizer, alguma coisa de bom tá acontecendo, né? Então, é isso que são, nessas questões imensuráveis, a gente acaba provando aí com vários cases que a gente já tem, né, com implementação, de como foi feito o change management, que é muito importante quando você coloca, né, um WMS, um software, né, de valor, assim, numa operação. Então, eu acho que tudo isso tende a agregar aí, mas também são desafios que a gente encontra aí no dia a dia. E falando de implantação, que é um desafio também, né? O que vocês diriam que é o passo a passo para uma implantação bem-sucedida de WMS? Olha, eu vou falar um pouquinho com a experiência que eu tenho, mas eu acho que todo esse processo antes da venda em si, ele é o mais importante, né? Eu acho que no final das contas, assinar o contrato, ele é legal, é importante, mas realmente é um pedacinho muito pequeno, né? Do projeto, da venda, do processo em si. Então, eu acho que entender o negócio do cliente, entender as dores, saber exatamente aonde que a gente vai agregar, né? E quais são, de fato, né, os KPIs, o que o cliente... O que ele espera, né, de uma solução dessa, de uma implementação? Implementação de software é sempre, né, algo... O pessoal tem um pouco de medo e tudo mais, mas eu acho que se fizer bem feito essa parte aqui antes, eu acho que não tem muito segredo, né? O final depois ele vai ser meio que vamos colocar um plug and play ali e as coisas vão acontecer da melhor forma possível, mas acho que o Valdir pode complementar aí. Perfeito, bem colocado. Acho que o discovery, acho que é o mais importante no processo de qualificação, entendimento do processo de vendas. A implementação é super importante, mas a solução está pronta. Acho que essa validação dos pain points, os KPIs, o que é importante para você, o que move a sua empresa são os principais pontos. E aí, quando a gente entra, poxa, assinamos o contrato, vamos começar a implementação em si, a parte do blueprint, que é onde a gente valida tudo que a gente viu no processo de vendas, vai ali no cliente, desenha todos os processos com ele, mostra como vão se comportar na ferramenta, é o mais importante para que a gente evite e mitigue riscos futuros. Quando a gente pensa em implementação, eu não posso falar o nome, mas se a gente pega uma das maiores cervejarias do mundo, ela fez uma implementação do Infor WMS em menos de 2 meses. Então, assim, tem para todos os gostos e sabores. Precisa entender quais são os seus objetivos a curto e médio prazo. Eu gosto sempre de falar do estruturante.
um estruturante bem feito garante você perenidade na sua operação. O 3D, agora uma pergunta aqui, ele também ajuda nesse processo ou não? O 3D ajuda no processo, sim. Pensa assim, você vai olhar para o seu armazém como um todo. E ali você começa a entender quais são os itens de maior sazonalidade. Você começa a olhar também mapa de calor, que é uma coisa que todo mundo pede, mas na prática poucas empresas conseguem entregar. Então uma das principais dores, né? Poxa, minha operação cresceu. Meu armazém não cabe mais minha operação. Será? Será que você tem uma solução que está levando em consideração todos os espaços e as melhores práticas de picking da sua operação? O 3D ajuda sim porque você tem uma visão real da sua operação. E não é que você só tem uma visão, você pode tomar uma ação naquele minuto e o operador recebe ali no mesmo momento um device e já faz um ajuste se necessário. Então ajuda bastante. Eu acho que o 3D ele dá exatamente isso, visibilidade, né? As empresas elas vão crescendo e aí a gente vai falando, coloca um pouquinho ali, quer dizer, vai fazendo aquele puxadinhos, exatamente. Vamos fazendo uns puxadinhos e aí você perde, obviamente, a informação, né? E aí eu acho que o 3D da Infor, ele traz justamente a visibilidade que o próprio cliente não tem, né? Então, eu acho que ajuda muito na parte organizacional, na parte de visibilidade mesmo de produtos, de saber aonde está o quê e tomar decisões, né? Eu acho que isso é bastante importante. Ter uma visão estruturada ali. É bem É um sonho, né? É um sonho. Ficou vermelho, ficou amarelo. adorar. Cara, é muito simples, né? É visual. Uhum. Exato. É visual. Muito bom. Falando de futuro, Valdir, talvez o 3D já seja um início disso, né? Mas inteligência artificial, para onde a gente está caminhando quando a gente fala do WMS? O 3D eu acho que é o futuro de outras empresas. A nossa o 3D ele já acontece há bastante tempo, é uma brincadeira, claro. Mas ele já vem acontecendo há alguns anos. Inteligência artificial, sim, é algo que cada vez mais está na moda. As pessoas querem falar, mas aí é um dilema, é uma brincadeira que eu sempre falo, mas eu na minha vida sou muito pragmático. Onde se aplica a inteligência artificial? No final do dia, como eu vou rentabilizar isso? Como eu mensuro? E aí, quando a gente olha para o WMS da Infor, os clientes que já têm implementado, já vem com a inteligência artificial. A gente lançou em outubro do ano passado 7 cards com funcionalidades específicas, sempre com um grande foco em produtividade. Você está sempre na última milha ali da sua cadeia de supply chain, para que você compre direito, para que você também entenda, poxa, um pouquinho de planning, de planejamento, essa capacidade de pessoas que eu tenho olhando para o que está chegando de material versus minha sazonalidade é factível, eu vou conseguir atender o meu SLA. Então a gente lançou 7 cards já prontos na solução, onde você não precisa olhar para a inteligência artificial e começar a pensar como ela vai te ajudar, não. Ela começa a trazer ali insights realmente válidos e úteis na sua operação. Então a gente cada vez investe mais, a gente lançou 7, vai continuar investindo, obviamente, porque isso não pode parar. E acho que o nosso principal foco quando a gente lança a inteligência artificial, a gente sempre pensa qual a aplicabilidade dela. A gente não gosta de lançar IA abstrato, porque isso já tem muito no mercado e no final do dia, o que a empresa ganha com isso. Então, acho que inteligência artificial, sim, 3D também. Boa. E, Manu, o que a Ciel tem preparado para ajudar os clientes a explorarem o máximo do WMS e, inclusive, seu próprio armazém? A Ciel, na verdade, tá sempre olhando para o futuro, né? É o que eu falo, né? A Ciel é a empresa que implementou os primeiros projetos de RFD, os primeiros de coletores, os primeiros de infra, os primeiros de voz, né? Na verdade, e aí você tocou num ponto importante, né? Voz, eu acho que é o futuro também, né? A Ciel tá bem preparada, na verdade. Hoje nós somos a empresa que mais implementou voz, né? A gente começou com isso, a gente trouxe também, né, a primeira solução de voz aí para o Brasil, e eu acho que a gente está preparado justamente por isso, né? Porque a gente está sempre olhando à frente, né? A gente está sempre trazendo o que tem de melhor no mercado e pronto para entregar, obviamente, sempre o que faz sentido para os nossos clientes. Não qualquer coisa, né? O que faz sentido mesmo para os nossos clientes. Então, acho que é assim que a gente se prepara mesmo para o futuro. Muito bom.
Chegando ao final da nossa conversa, não sei se tem algum ponto que eu não toquei, agora é a hora de vocês deixarem uma mensagem final. E se a gente não falou alguma coisa aqui importante do WMS em fora ou algo que as pessoas precisam prestar atenção quando estiverem procurando, pensando em implementar, a hora é agora. Valdir. Eu tenho. Acho que qual o principal ponto numa solução de WMS? Gente, eu não vou falar só de WMS. Qualquer solução de tecnologia, software, se não tem fit com a sua operação, se não atende ali mais de 90%, 95% dos seus problemas de negócio de uma maneira nativa, sem customização, não compre. A gente, como empresa de software, a gente busca sempre ser o mais assertivo possível. Se a gente entende que os problemas do cliente principais não vão ser sanados com 90%, 95% de aderência, a gente prefere declinar, porque no final do dia, todos esses investimentos que a gente vem fazendo e que o cliente vai fazer podem vir a gerar um problema futuro. Então, acho que o principal ponto é compre soluções que tenham fit com os seus problemas de negócio, que tenham um roadmap muito claro e fujam de customização. Procurem soluções que sejam configuráveis e, claro, nativas SaaS de verdade. Acho que é isso. Manu? Boa. Eu acho que assim, perder um pouco do medo, se eu pudesse dar sei lá, passar um recado, né? As empresas têm, de fato, um pouco de medo em investir em tecnologia, investir, né, em software no geral, no WMS, e eu acho que é isso, talvez perder um pouco desse medo e deixar a gente ajudar, né? A gente tem essa experiência, a gente vive disso, a gente acorda para isso, a gente estuda para isso, então abrir a porta, deixar a gente entrar de fato, entender ali quais são as dores e ajudar, né, essas empresas aí a crescer também, né? Eu acho que talvez esse seja o recado. Muito bom. É isso. Obrigada, Manu. Obrigada, Valdir. E a gente se vê na terça da semana que vem, dia 20, no Cial Summit. Combinado. Obrigada, David. Obrigado, Valdir.